Olá, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, sejam muito bem-vindos ao canal Retorno da Glória, e o meu desejo e também a minha oração é que o Espírito Santo, através desse vídeo, eleve os seus pensamentos a uma atmosfera mais pura e também mais santa, onde as riquezas da glória futura venham a ser muito mais desejáveis do que o ouro e a prata desse mundo que está perecendo. Amém? E, meus queridos, no dia 29 de junho, os Estados Unidos e a OTAN divulgaram que estão dispostos, a partir de agora, a tomarem decisões e medidas ainda mais drásticas no tocante ao que está acontecendo na Europa, e a ponto de ser por vários noticiários declarado que ambas as forças estão se preparando para um conflito contra a Rússia se necessário for. E além disso, os Estados Unidos e a OTAN também passaram a ver a China como uma ameaça. E enquanto alguns despreocupadamente dizem que não temem o terceiro conflito global pelo fato da palavra de Deus dizer que o mundo não vai ser destruído por uma guerra, e sim as obras deste mundo se desfarão com a volta do Senhor Jesus, por outro lado, embora verdadeiramente o nosso planeta não vai ser destruído por qualquer conflito mundial, como diz a própria profecia, ainda assim, a mesma profecia diz que vai existir um tempo de terrível tribulação como nunca houve e como jamais haverá, e embora o mundo todo não será destruído por essa tribulação, milhares e milhões de vidas serão ceifadas pelo conflito e pelas pragas e descerão à sepultura eternamente perdidas. E falando um pouco daquele momento, meus amigos, o Espírito de Profecia diz o seguinte: os anjos estão agora retendo os ventos da contenda até que o mundo seja advertido de sua vindoura condenação. Uma tempestade, porém, está se preparando, prestes a irromper sobre a terra, e quando Deus ordenar a seus anjos que soltem os ventos, haverá tal cena de conflito que a pena não pode descrever. Maranata, página 262. Meus queridos, as cenas simbólicas de Apocalipse, capítulo 7, são muito claras e significantes, porque ali não diz que existem 4 anjos parados, inertes, nos 4 cantos da terra, e que existem 4 brisas suaves, e que em algum momento elas irão se transformar em fortes vendavais, mas pelo contrário. Ali é dito que os ventos possuem tal força que os poderosos serafins, querubins e anjos magníficos em poder precisam fazer força para segurá-los, a fim de que eles não soprem sobre a terra, sobre as árvores e também sobre o mar, até que os 144 mil sejam selados em suas frontes. Amigos, não se enganem. As terríveis cenas que vão sobrevir a este mundo não estão apenas relacionadas com as 7 pragas do Apocalipse, porque, na verdade, em Apocalipse capítulo 15 e também capítulo 16, vemos que os anjos não estão segurando as pragas, mas pelo contrário. Eles recebem as pragas de Deus, eles recebem as taças da ira do Senhor, e eles também recebem, na hora certa, a ordem de derramarem cada uma dessas taças sobre a terra. Veja, não existe nenhuma intervenção da parte dos anjos para bloquear as 7 últimas pragas, mas existe uma intervenção deles para derramá-las quando receberem de Deus a ordem para assim fazer. Contudo, meus queridos, os ventos que os anjos estão agora segurando em Apocalipse capítulo 7 estão relacionados com um conflito generalizado que envolverá o mundo todo. E isso, meus amigos, se trata de um grande e último conflito entre as nações no tempo do fim. Portanto, ao olharem e contemplarem guerras e rumores de guerras e rumores de um terceiro conflito mundial, não digam que vocês não devem se preocupar com isso, pelo fato de que o mundo não será destruído por tal conflito. Mas preocupem-se, e muito,
porque as cenas de Apocalipse capítulo 7 estão se desdobrando bem diante dos nossos olhos. E, meus queridos, o único motivo por este terceiro conflito ainda não ter estourado é porque vocês e eu ainda estamos muito despreocupados com a nossa vida eterna e com o destino dos ímpios, em vez de estarmos fazendo todos os esforços possíveis e imagináveis e todas as orações, clamores e jejuns para que o Espírito Santo transforme o nosso caráter e o nosso coração a ponto de podermos receber o selo de Deus e a bendita chuva serôdia para darmos a última advertência a esse mundo que, como diz o Espírito de Profecia, está prestes a perecer. Amigos, o mundo realmente não vai acabar por um conflito nuclear, mas um conflito nuclear acabará com milhões e milhares de vidas e muitas dessas estarão eternamente perdidas por conta da sua e da minha despreocupação. Então, ao vermos os rumores de guerra entre as nações, que isso seja para nós como o toque de uma trombeta, nos convocando para a batalha, mas não para a batalha física, corpo a corpo, mas sim para a última e grande batalha do conflito entre as forças da luz e as forças das trevas. E, irmãos, assim como no primeiro capítulo do livro O Grande Conflito, nós lemos que sinais na terra e também no céu aconteceram antes da destruição de Jerusalém para que os judeus fossem, pela última vez, advertidos e despertados do seu sono e se voltassem para Deus e aceitassem a Cristo e abandonassem a cidade. Da mesma forma, esses rumores de um terceiro conflito global também servem para vocês e para mim como um dos últimos apelos de Deus para que abandonemos a mornidão e despreocupação e nos coloquemos em uma posição na qual Deus possa nos limpar e nos purificar de todos os nossos pecados e também nos santificar a mente e o coração, porque está escrito: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, versículo 14. Bom, perto está o dia em que a manhã eterna vai raiar, porque o sol da justiça, Cristo Jesus, aparecerá em sua glória, na glória do seu Pai e na glória dos santos anjos do céu. E como diz o profeta Malaquias, naquele dia, nós saltaremos de alegria como os bezerrinhos que são soltos da sua estrebaria, porque o grande dia, o qual almejamos por anos e alguns por décadas, não será apenas mais uma esperança, mas sim uma realidade, porque naquele dia, como diz o hino, nós o veremos retornando em glória e contemplaremos o Rei Salvador, e com muitos anjos nós o louvaremos, cantando em coro, meus irmãos, Hosana, amém. Pois é, meus queridos. Enquanto nós ouvimos essas notícias e vemos que por um lado o tempo está fechando, por outro lado o tempo está se abrindo, porque é chegada a manhã de glória. Amém? Bom, nós vamos ficando por aqui. E dependendo do dia e também do horário que vocês estão assistindo esse vídeo, eu desejo um feliz sábado na presença do Senhor ou uma feliz semana de muitas e muitas bênçãos para vocês. Então, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima.